Reunião nos Lares, Grupo Zame, 23 de abril de 2001, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Felizes em estarmos reunidos, felizes em estarmos nas próximas semanas aprendendo mais do Senhor, desenvolvendo mais o nosso ministério, cujo tema está sendo DNA do intercessor, né? O material nós podemos encontrar acessando o nosso site, Igreja Batista Ágape de Campinas, não é? Que é a nossa sede. Lá vai estar AME, Grupo Zame, não é? Aí você clica lá em AME e depois nós temos lá a parte de livretos, né? Existem alguns livros, dentre eles o DNA do intercessor. Então, esse é o nosso material, não é? Esse é o nosso norte que nós estaremos vendo. Nós estamos hoje encerrando a introdução. A semana passada nós iniciamos a introdução, que você pode ler nas páginas 5 e 6, não é? Ali está o material. Se você porventura perdeu a primeira ministração, o nosso canal de YouTube está lá, não é? E hoje o objetivo é nós terminarmos a introdução, não é? Para aí sim começarmos a desenvolver os temas, não é? Esse desenvolvimento ficará a cargo também de toda a liderança, né? Nós temos intercessores, não é? Então, o objetivo é esse, tá certo? Outros irmãos em Cristo, não é? Também terem a oportunidade de estar trazendo a palavra, não é? E aí todo mundo é ministrado pelo Espírito Santo. Eu convido a igreja, todos que estão assistindo, o que vai nortear aqui essa segunda e última parte da introdução é o Salmo de número 1. Eu gostaria que nós abríssemos o Salmo de número 1. Amém. Vamos ler então todo o Salmo 1, a partir do verso 1 que diz: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios, aqueles que não acreditam em Deus, não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, morrerá. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade que nós temos de ouvir a sua palavra através do Espírito Santo, que o Senhor continue nos ensinando cada vez mais. Que o Senhor vá, em nome de Jesus, revelando a sua palavra. Que as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos a receber somente a sua palavra. Que caia por terra, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que possa obstruir, tudo aquilo que possa atrapalhar o Espírito Santo, o verdadeiro Deus, ministrar nos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Nós somos transformados, nós vimos isso na primeira introdução, que eu e você nós somos transformados através de Cristo Jesus. Não há outra forma, não há outro meio de nós melhorarmos, de nós sermos transformados, não é? Pelo Espírito de Cristo,
pelo Espírito Santo do Senhor, que nos transforma de um DNA pecador para um DNA de intercessor. Nós somos apenas vaso, nós somos apenas condutores da palavra de Deus. Tá certo? Nós sozinhos nós não podemos absolutamente nada. Então, se hoje nós estamos aqui sendo ministrados, se eu tenho a oportunidade hoje de ministrar, se os levitas têm a oportunidade hoje de louvar a Deus, não é? Nós devemos tudo, absolutamente tudo ao Espírito de Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Como foi cantado e louvado e adorado hoje o Senhor no nosso cântico, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nada não nos pertence, não é? Então nós temos que ter a absoluta consciência, não é, desse fato. E através do nosso novo nascimento, quando nós realmente de todo o coração acreditamos, aceitamos e recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós herdamos em Cristo Jesus, essa possibilidade de intercedermos. Nós temos que ter esse entendimento. E nos aprofundando um pouco mais, abrindo mais aquilo que a gente colocou na semana passada, nós temos que ter o entendimento que há uma esfera espiritual que sabe exatamente o que eu falei, que tem a noção, que sabe exatamente a importância que nós somos em Cristo Jesus. Nós não podemos ver essa esfera espiritual, mas nós podemos sentir. Quando nós não sentimos, nós podemos, através do estudo, através do entendimento, fazer com que o nosso entendimento seja capaz de nós entendermos. E todos os dias termos essa real certeza de que há uma esfera espiritual que sabe da minha e da sua importância como filhos de Deus, intercessores em Cristo Jesus. Esfera espiritual que eu digo, não só os anjos, mas os demônios. Tá certo? Por essa razão, os demônios, os anjos caídos, eles lutam 24 horas para que a igreja não busque a Deus. Primeiro há uma luta muito grande para que pessoas não conheçam a Deus. As que conheçam, eles lutam para que sejam o quê? Afastados do Senhor. E há a luta maior ainda, mais acentuada, para que a igreja não interceda para derrotar as setas de Satanás. Então, o intercessor, ele é e tem uma importância absolutamente importante no reino de Deus. Aquele que ora, aquele que intercede, porque ele não está só na esfera material, ele está na esfera espiritual. E provações vêm, tá certo? Por quê? Porque é uma luta. Agora, nós temos que ter a consciência absoluta que a vitória é nossa. E a vitória foi conquistada pelo sangue do Cordeiro. Então, de novo, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a nossa mulher, contra o nosso esposo, contra os nossos filhos. Não é contra a nossa família, contra os nossos amigos, muito menos pelos nossos irmãos em Cristo. A consciência é que a nossa luta é com o inimigo que a gente não vê, mas sabe que é poderoso. Sabe que a gente não pode bobear. Tá certo? Então, é como se eu tivesse seguindo ao alvo que é Cristo Jesus, orando para que pessoas se convertam, crescendo, não é? Como eu e você, buscando a palavra,
tá certo? E bloqueando o quê? O inimigo, para que ele não interrompa o quê? O nosso alvo, que é Cristo Jesus. Não é? Então é por isso que hoje o Espírito Santo nos traz à mente o Salmo de número 1. É por isso que ele vem no verso 1 dizendo: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. Bem-aventurados, felizes são aqueles que têm o discernimento de não seguir o que? O conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Aqueles que não têm ainda o Espírito religado com o Espírito de Deus. Que ainda, veja bem, igreja, que ainda está na esfera sendo muito mais influenciado do que eu e você, por quem? Pelo inimigo, por Satanás. Então nós temos que tomar cuidado com todas essas pessoas, tá certo? Que estão à nossa volta. É por isso que a palavra aqui ela é clara, para que a gente não se detenha, para a gente não andar no caminho dos pecadores. Porque há uma influência muito maligna de Satanás, através de pessoas que não estão em Cristo Jesus, para atrapalhar o nosso caminho. Se há através dos santos da igreja, imagine quem não sabe. Então, na verdade, é muito importante nós termos isso em mente. Que Satanás ele vai usar aos que estão ao redor para quê? Para que a gente siga o conselho dos ímpios, para que a gente caminhe no caminho dos pecadores. E é nessa hora que o Espírito Santo de Deus tem que falar alto para mim e para você. Fala, cuidado. Acender o quê? O alerta, cuidado. E imediatamente seguindo, o salmista fala no verso 2, muito pelo contrário. O nosso prazer, amados, prazer é de prazer, é gozo, tá certo? O que é um prazer? É prazer, não é obrigação. O prazer é onde? Estar na lei o quê? Do Senhor. E aqui o salmista ele vai mais fundo ainda, e na sua lei medita, dia e noite. Porque a batalha espiritual é de dia e de noite. Olha que profundo é esse salmo, tá certo? Ele é muito profundo, porque a meditação na palavra nos dá o quê? Fortalecimento na nossa área espiritual. Amém? Isso é muito importante. Meditar na palavra, ouvir um louvor, né? Ouvir uma adoração, ouvir um ensino, um estudo, se aprofundar. A nossa mente e o nosso espírito vai se preparando cada vez mais. Ah, hoje eu não leio. Ah, não, amanhã deixa para lá. Não. Né? Contato com a palavra, contato com a meditação. Né? Porque o inimigo ele está sempre o quê? Ao derredor. E nós, como o salmista diz aqui, nós seremos como árvores plantadas em água o quê? Corrente. Seremos sempre férteis, eu e você, que buscamos, que continuamos ao alvo que é Cristo Jesus, seremos sempre férteis. E no devido tempo daremos o fruto. No devido tempo por quê? Porque tudo tem um tempo. Ao tempo de semear, ao tempo de regar, ao tempo de esperar, verificar o que? A planta que nasce, a planta que se desenvolve, depois os frutos e colher o quê? Os frutos, né? Quem são os frutos? São aqueles que a gente ora, são aqueles que a gente intercede. Os frutos são as nossas famílias, os nossos amigos, a nossa igreja, tá certo? Amém, igreja? É por isso que o intercessor, ele deve orar pelos ímpios. Isso é uma obrigação nossa, amados. Tá certo, igreja? De orar pelos ímpios. Quem? Aqueles que Deus coloca no nosso coração.
esse que nós estamos orando. Então, a função do intercessor, dentre tantas outras, é orar pelos ímpios. E quando o salmista, ele começa a falar o que acontece hoje, o que acontecerá, começa a dar uma angústia, uma dor no coração. Porque aqui ele fala, os ímpios, aqueles que não estão em Cristo Jesus, eles são como palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo. O que é não prevalecerão no juízo? No julgamento irão aonde? Infelizmente para onde? Para o inferno. Para o sofrimento eterno. Então veja como é sério, não é? A nossa oração, a nossa intercessão. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio o quê? Perecerá. Então é triste. E isso tem que tocar o nosso coração, independente se é pastor, não importa. Tem que tocar o nosso coração, para que a gente interceda, para que a gente ore. Não é? Não só os intercessores, amém? Não só aqueles que estão agora colhendo, puxa vida, né? Eu já passei por tanta coisa, hoje não é? Eu sou considerado, né, um intercessor, um líder, amém? Mas é por toda a igreja, a responsabilidade que nós temos de interceder, não é? E é dessa forma que Deus nos chama para sermos o quê? Intercessores. E é sobrenatural. Pois nós só utilizamos uma arma, irmãos. Não tem segredo, é só uma. Qual é? É a palavra. É a palavra do Senhor que revela o quê? O caráter de Cristo. Não há outra forma. Tá certo? Não há fórmulas mágicas, é a palavra. Porque se eu sou dependente da palavra, tá certo? Se o sangue de Cristo do Cordeiro me transformou, eu tenho que me apoiar onde? Na palavra, naquilo que ela diz, naquilo que ela me fala, naquilo que ela me revela. Porque na verdade o que faz a palavra? Ela arranca pela raiz toda a planta que Deus não plantou. Amém, igreja? A palavra ela tem esse poder de arrancar toda a planta pela raiz de que Deus não plantou. Porque o mal, ele não deve ser cortado, ele deve ser o quê? Arrancado. Tá certo? E quanto mais eu intercedo, quanto mais eu entro nessa batalha, eu percebo isso. Porque o diabo, ele não brinca. Enquanto mais eu vou orando, e quanto mais eu vou intercedendo, quanto mais eu vou querendo arrancar, tá certo? Do mundo negro, do mundo, pessoas, mais a luta se acentua na minha vida e na sua vida. Nós estamos falando agora para a liderança, e é assim que acontece. Então a gente tem que estar preparado. É por isso que a intercessão ela tem que ser o quê? De coração. Tá certo? A gente tem que gemer, a gente tem que sentir a dor do outro. Senão não frutifica. Porque o intercessor ele não é o ritual. Porque quem ora não somos nós, é o Espírito Santo. Você pode perceber, começa a fazer esse exercício, amados. Começa a orar, você vai perceber que num determinado momento não é mais você, é o Espírito Santo. Porque se eu me coloco verdadeiramente na brecha, é o Espírito Santo, é Ele que me ensina, Ele que me ensinou a orar, é Ele que te ensina a orar. Amém? Por essa razão, é que nós temos que cultivar diariamente a palavra na nossa mente e nos nossos corações. Através de quê? De meditações, de orações, de devocionais. Eu sei, o nosso dia é corrido, a gente trabalha, tá certo? A gente tem os nossos afazeres, temos as nossas lutas, temos as nossas responsabilidades, todos nós temos. Mas a gente tem que encaixar,
Tá certo? A gente tem que encaixar uma oração de manhã, a gente tem que encaixar a oração do almoço, a gente tem que encaixar à noite, não é? A gente tem que encaixar uma leitura uma leitura bíblica. Por quê? Porque eu e você, nós temos que ter a absoluta convicção que apenas e tão somente o Espírito Santo vai abrir o nosso entendimento. É Ele que me direciona e te direciona. Amém, igreja? É esse entendimento que nós temos que ter. E um outro entendimento que não pode sair das nossas mentes. Perdão. Né? Tem que estar sempre um chipzinho, sempre ligado, que há um reino espiritual. E esse reino espiritual das trevas tenta subjugar e tenta nos atrapalhar. Tá certo? Isso é importantíssimo. E com esse conhecimento, sabendo que as portas do inferno não prevalecem contra a nossa igreja, não contra a nossa igreja, contra a igreja de Cristo, o Espírito Santo nos dá a autoridade, no nome de Cristo Jesus, de nós orarmos. A autoridade em Cristo Jesus de nós intercedermos. A autoridade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não é? De nós pedirmos e de nós clamarmos a Deus. Amém, igreja? Sabendo o quê? Que quando eu oro e que quando você ora, é muito diferente de uma atitude, de uma ação, o quê? Material. A ação material você vê, você pega, tá certo? Você vai fazer uma transferência bancária, ou as pessoas fazem uma transferência na sua conta, você vê, ela é real, tá certo? Você apalpa a cadeira, né? Então, quando você é abençoado no material, ou abençoa alguém no material, a gente vê. No espiritual não, igreja. Então, a gente tem que ter a certeza, a convicção, que nós estamos o quê? Plantando. E no tempo certo, como diz aqui a palavra, e no devido tempo, a nossa oração dará frutos. Quando? Nós não sabemos. A gente tem que se limitar ao que, igreja? A orar, a interceder, a acreditar. A fé tem que nos mover na cura, na libertação, nos nossos alvos. Tá certo? É isso que nos move, é essa certeza. Né? E sabendo que tem um lado obscuro que quer impedir que a gente o quê? Desenvolva, que a gente continue caminhando para o alvo que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu vou fazer uma oração e aí você, por favor, tenha liberdade, né, de falar, de se expressar, enfim, o que Deus falar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro e agradeço por essa sua ministração, Pai, pelo Salmo de número 1, tão rico, Pai, nesses ensinamentos, que o Senhor não nos permita, ou o Senhor nos avise, Pai, quando nós estivermos indo para os caminhos do pecado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor nos incomode para orar para todos aqueles, Pai, que estão sentados a essa roda dos escarnecedores, que ainda são ímpios, que são, infelizmente, Pai, levados como palha, e que o juízo eterno, as notícias não são muito boas. Eu oro em nome de Jesus, que a nossa igreja tenha, Pai, um DNA de intercessor, que tenha, Pai, em nome de Jesus Cristo, a consciência do mundo espiritual. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, para que
todos nós tenhamos essa consciência e que façamos tudo de todo o coração, de todo o entendimento, façamos com amor e façamos principalmente com fé, sabendo que estamos plantando, Pai. O nosso objetivo é esse, é plantar. A sua palavra diz, vai plantando, vai com arado plantando, não olhe para trás. Não olhe para trás, vai plantando, vai orando, vamos jogando semente. Amém? Que no momento certo, eu não tenho dúvida disso, nós estaremos colhendo os frutos. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço mais essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, amém.